Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Você crê nisso? Declare. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Aleluia.
Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos aproveitar esse momento do mover de Deus nesse lugar. Feche os teus olhos. Comece a orar. A presença do Senhor se faz sentido neste lugar. Aleluia. Sejam bem-vindos todos a este culto, a presença do Senhor. Bom estarmos aqui e sabemos que Deus se faz presente no meio dos louvores. Ele habita junto aos seus, Ele se manifesta. Vamos orar, irmãos. Nós temos alguns irmãos acamados em casa, temos irmãos nos hospitais. A irmã Claudinha está internada já há 3, 4 dias, não tem leito, ela está há 3 dias sentada numa cadeira, com 50% dos pulmões tomados, não tem leito. Estivemos ontem lá. A situação não é fácil para ela e para muitas outras pessoas. Em razão disso, nós estamos dividindo o espaço, manhã e noite, para evitarmos aglomerações. Mas o importante é que a igreja clame pela bondade, pela misericórdia de Deus, porque tem coisas que fogem ao controle humano. Por mais que haja o esforço humano, mas só Deus na nossa causa. Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos na tua presença nesta manhã, neste lugar, que não é outro senão casa de oração. Queremos te louvar, queremos ter, ó Deus, um coração grato a ti, por podermos respirar, quando muitas pessoas estão buscando ar, e não estão conseguindo respirar direito, e nós estamos respirando. Quantos dos nossos irmãos estão acamados, alguns até com depressão, mas nós estamos aqui, ó Deus, clamando por eles, por essas pessoas que nós amamos. Se é que as amamos, nós devemos demonstrar isso, preocupadas com elas, intercedendo, dando a estas pessoas, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado, do amor que vem do alto. Toma conta de nós, Jesus, da nossa família IBR e dos familiares que acompanham. Quantos dos nossos queridos, Pai, vivem preocupados, e agora vem mais uma vez a onda de um desemprego, como se não bastasse a enfermidade, vem a preocupação com o mantimento diário. Senhor Jesus, Tu és Deus misericordioso, em Ti nós confiamos. O socorro que vem do alto, somente o socorro que vem do alto, nos basta. Queremos Te pedir, ó Deus, sim, Pai, que sob o manifestar da Tua graça, possamos descansar em Ti, descansar nas Tuas provisões. Proteja-nos, livra-nos, Pai, de todos os males, da peste, da mortandade que assola o meu dia. Senhor, nada merecemos porquanto somos pecadores, mas Te suplicamos pelas misericórdias, porque em Cristo nós encontramos refúgio e resposta, somente em Jesus. Se conosco, assim nós oramos, Te louvando e Te agradecendo por tudo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome o seu assento. Graça e paz a todos. Quem estiver muito atrás, quiser vir um pouquinho para frente, fique na liberdade, tem espaço à vontade hoje aqui, né? Amém. Ministério de Louvor, obrigado.
Amém. Irmãos, nós já 2 dias estamos assim vivendo um impasse de horários, né? E o decreto estadual, depois o decreto municipal, e muitas idas e vindas com relação aos horários. Então nos perdoem alguns transtornos por quantos irmãos passaram. Não foi por culpa nossa, estávamos buscando o melhor para a igreja, mas desde ontem eu, pastor Pierre, o irmão Paulo, agitados, e foram acionados inclusive partes jurídicas, né, do município, etc e tal, para poder ver essa questão das igrejas. Então estava havendo um impasse devido à liberação de comércio, horário até tanto, o movimento das pessoas, horário até tanto, e como é que ficava a igreja no meio disso tudo, porque não estava registrado assim a igreja. Porém, ontem às 18 horas, né, veio uma nota de esclarecimento dizendo que as igrejas poderiam funcionar à noite, desde que se mantivéssemos o espaçamento e o cuidado para não ultrapassarmos as 22 horas, ou seja, o horário, né, que foi estabelecido pelo governo para que todos se recolhessem em suas casas. Então, inclusive, muitas igrejas nem vão abrir hoje, algumas vão abrir às 3 horas da tarde mesmo. Nós iríamos abrir às 3 horas da tarde. Quando ficamos sabendo de que esse espaço, né, estava liberado para a noite, vários irmãos sugeriram que nós abríssemos à noite, não às 3 horas da tarde. Então nós vamos ter o culto logo mais à noite. E hoje pela manhã, já que estava registrado, e vários irmãos pediram, né, que abríssemos pela manhã, aqui nós estamos, para a glória do Senhor. Então nos perdoe, nos desculpe aí alguns transtornos, mas é assim mesmo, muitas coisas de última hora acontecendo, o próprio governo alterando as coisas, a gente fica nessa expectativa e querendo ver as coisas funcionarem da melhor maneira possível, dentro dos regulamentos, né, tanto do governo, quanto pela questão da ordem, da própria igreja, que deve zelar pela ordem, pelos cuidados para com os membros, e nós temos essa responsabilidade. Mas amém, porque nós estamos bem representados, e vamos orar, irmãos, porque assim, no meu coração, para mim o culto da manhã, nós vamos suplicar ao Senhor que nos dê graça, porque isso pode ser um ensaio. Eu gosto muito do culto matutino, gosto muito do culto da manhã, e eu creio que a gente pode voltar aos cultos da manhã, e muitos irmãos preferem, principalmente aqueles irmãos, eu vou usar o termo aqui, né, os mais idosos, que às vezes não podem vir à noite, né, locomoção dos idosos, e abaixo dos idosos, os mais antigos de casa, também gostam dos cultos da parte da manhã, enfim. Então nós vamos dividir, porque a igreja já comporta isso, são quase 600 pessoas, né, então dá para dividir, independente da quantidade, para que melhore até a assistência aos cultos, tanto da noite quanto da manhã. Mas amém. Então eu creio que isso vai pegar. Vamos colocar isso num projeto, num propósito para a vida da igreja, para a glória do Senhor. Sem mais delongas, nós temos meia hora aqui para uma palavra direcionada, que com certeza veio do coração de Deus. Uma pergunta que eu faço antes de ler o texto: os irmãos se veem ou se sentem realizados ou realizadas? Você se sente uma pessoa realizada? Não precisa me responder não. Em que? Aí você pode questionar: sim, pastor, em parte sim, em parte não, em uma coisa sim, outra coisa não. Mas como pessoa, você é uma pessoa realizada? Se sente uma pessoa realizada? Essa noite, aliás, essa madrugada passada em oração, me veio isso em mente. E a gente sente, irmãos, de que as pessoas, elas às vezes se sentem realizadas em algumas coisas que elas fazem, que elas conquistam. Por exemplo, alguém pode se realizar profissionalmente. Eu estou realizado profissionalmente, coisa boa.
Outras podem estarem realizadas no seu casamento. Pastor, estou realizada no meu casamento. Ou o contrário. Algumas pessoas podem não estarem sendo realizadas ou se sentindo realizadas no emprego, na sua profissão ou no casamento. Enfim, realizações. E aí me veio em mente, nessa questão, nessa pergunta que eu fiz para os irmãos, dizer que o Senhor nos fez para que pudéssemos sim sermos pessoas realizadas. Mas por que essas coisas às vezes são frustradas? Ou nós não conseguimos? Por que será que realizações são frustradas? E quando é que isso pode ser revertido? Quando é que nós podemos ser? Porque nós podemos ser. Quando é que isso pode ser assim uma realidade? Então nós vamos abrir a Bíblia, porque nós vamos falar, além desses tipos de realizações, nós vamos falar sobre a realização das realizações, que passa pelo espiritual. Vamos falar sobre a realização do homem enquanto espiritualmente, no que se refere à sua presença junto àquele que de fato realiza e nos torna pessoas realizadas mesmo. E é sobre isso que nós vamos orar e trabalhar um pouquinho na palavra de Deus nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, Colossenses. Abra em Colossenses, por favor. Amém. No capítulo 3, Colossenses 3, a partir do verso de número 8, isso, Colossenses 3, a partir do versículo 8, vamos lá? Fica a sua Bíblia aberta aí, tá bom? Diz assim o texto: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Agora preste atenção no verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de toda caridade, ou seja, amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Só até aqui. Irmãos, esse texto, ele é bem ocasional, aliás, sempre ocasional. O que é isso? Serve para todas as ocasiões, para todo o tempo, passado, presente, vai servir para o futuro, sempre. E nos apresenta um tipo de revestimento espiritual com os seus adornos. Vou explicar o que é isso. E esses adornos que compõem esse revestimento, eles são muito importantes para nós. E aí,
Mais na frente eu vou explicar por que eu falei sobre a questão do ser uma pessoa, da importância de ser realizado em cima disso aqui. Amados, nós vimos que tais adornos são virtudes que se vê em um filho de Deus, em um crente, e que autenticam a fé. Ou seja, quem diz que tem fé, a fé salvadora, tem que ter isso aqui, autentica a fé. Isso uma vez estando com a sua vida em Cristo. Bom, sem os quais, uma pessoa não exercitando isto, não tendo isto em si, ela não vai conseguir expressar Cristo, porque em Jesus se encontra tudo isso. E aquela pessoa que se converte a Cristo, que aceita Cristo, de uma forma natural, vai ter estas coisas aqui, precisa ter isso aqui. E no que ela coloca-se em prática, naquilo que se vê nela, jorrando, vai dizer de que ela está em Cristo, ela é de Cristo, ela se converteu mesmo ao Senhor Jesus. Analisando este revestimento, o Espírito Santo mostra que na prática, ou seja, no exercício da fé, um crente pode não só mostrar aquilo que tem em Cristo, mas daquilo que ele tem em Cristo, presta atenção, agora, do que tem, vai jorrar. Do que você tem, vai sair, vai jorrar para outras pessoas. E agora presta atenção, porque o Espírito mostra que, espiritualmente falando, uma pessoa, ela só vai ser realizada em Cristo, porque em Cristo ela tem daquilo que dele ele recebeu, e daquilo que ele recebeu vai jorrar, e aquilo que vai jorrando vai dizer que ela é uma pessoa realizada daquilo que ela tem, porque ela vai realizar outras pessoas. Ou seja, uma pessoa só pode ser realizada quando ela passa a realizar outras pessoas. E o que é realizar outras pessoas? É abençoar outras pessoas, é ajudar outras pessoas. Porque nós somos realizados em Cristo, porque nele nós somos abençoados, porque ele nos abençoou, dele jorrou bênçãos. E aí nós temos as bênçãos em Jesus, de Jesus, daquilo que nós temos, mas não para ficar contidos em nós. Nós não podemos conter isto só para nós. Ninguém pode se dizer realizada só por conter, mas por doar. É um princípio, irmãos. Eu só sou realizado a partir do momento em que eu realizo outras pessoas, em que eu abençoo outras pessoas, senão eu nunca vou ser realizado. Sabe por que este mundo está vazio? É um vazio. Sabe por que muitas pessoas estão vazias, são vazias? Porque elas pensam que pelo fato de conter as coisas, elas estão bem, mas não. Há uma certa saturação do ego, e até que ela se esvazie para se renovar, ela não vai conseguir ser feliz, ser realizada.
Existe o Rio Jordão e o Mar Morto. O Rio Jordão tem vida, tem peixes, enfim. Você vai a Israel, quando você vai ao Rio Jordão, você vê vida, porque ele está fluindo. Quando você chega no Mar da Galileia, que é formado pelo Rio Jordão, forma um grande Mar da Galileia, o Mar da Galileia tem vida, tem peixes, tem pássaros sobrevoando, é uma coisa linda. Mas quando você desce um pouco mais, você chega no Mar Morto, o próprio nome diz, não tem vida, porque o Mar Morto não transborda, ou seja, não repassa aquilo que recebe, fica aquele lago salgado, que só retém o que recebe, não passa dali. Estudos foram feitos e demonstraram isso. Então, irmãos, quem é que nós precisamos ser? Ou seja, o Mar da Galileia ou o Mar Morto? Lá não tem peixes, lá não tem vida, lá você não vê pássaros sobrevoando, você não vê. Então, o Mar da Galileia é um mar que você olha assim, você o vê realizado, e nele você se realiza. Você busca do que nele contém, você se realiza naquele mar, e você vê vida, vê o mar realizado. Mas no Mar Morto você não vê isso. Você não vê. E aqui, irmãos, essa palavra caiu no meu coração, porque do que nós recebemos de Cristo, daquilo que nós somos realizados nele, precisamos repassar isto às pessoas. Bom, de uma maneira natural, é comum as pessoas falarem de realizações, mas não é sobre a vida comum que nós estamos falando. Nós estamos falando, ou seja, o Espírito Santo de Deus está nos tratando sobre algo maior, bem maior, e até algumas pessoas não conseguem mensurar isso, não conseguem ver isso como nós precisamos ver, e receber isso do Espírito. Amados, a Bíblia está repleta de ensinamentos que mostram que o ser humano é um ser desencontrado, não realizado, e até que encontre o dom supremo, o que a Bíblia chama de vínculo da perfeição, que você leu aí, vínculo da perfeição, no qual ele conseguirá ser plenamente satisfeito. Até que encontre esse vínculo da perfeição, ele vai viver assim, desajustado, sem norte, e sempre num vazio existencial. Vazio existencial, onde o mundo está, como ele se encontra. Uma pessoa que ama, esse é o vínculo da perfeição, vou entrar aqui agora. Uma pessoa que ama é capaz de realizar e ser realizada. Uma pessoa que ama, ela é realizada naquilo que ela realiza. Estou batendo nisso aqui para ficar bem firme na nossa mente. Estou repetindo para ficar bem afixado na nossa mente. É importante dizer que o ser humano não tem em si mesmo este amor, este vínculo, sem que primeiro o tenha recebido de Deus. 1 João, no capítulo 4, verso 19, diz, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, nós não temos como em nós mesmos termos este amor sem que antes ele tivesse sido manifestado na pessoa de Jesus. O amor de Deus se manifestou, ele se manifestou primeiro. Nós não temos, o ser humano não tem capacidade em si próprio, em si própria pessoa não tem a capacidade de ter isso, mas veio do alto. E quando esse amor se manifestou, Deus manifestou este amor, aqueles que receberam, que abriram os olhos, que abriram os seus corações para entender, a mente espiritual pôde entender esse amor de Deus, aí sim, para essas pessoas as coisas mudaram.
Porque o ser humano não tem capacidade própria de ter isso. O ser humano não tem isso em si mesmo, não tem. Mas pela manifestação do amor de Deus, uma vez isso vindo e sendo recebido, agora sim, é possível entender isso. De certa forma, irmãos, o ser humano sempre vai manifestar aquilo que existe no seu coração, nele há. O ser humano sempre vai manifestar aquilo que nele existe, aquilo que está no seu coração. Seja algo bom, seja algo ruim. E já que nós estamos falando do amor, se no seu coração estiver esta porção, que não é mágica, mas é algo que vem de Deus, chamado amor, se estiver isso, isso vai se manifestar. Mas se não estiver isso, aquilo que já tem, que é ruim, que não procede de Deus, mas é algo meramente humano, algo vencido pelo pecado, vai se manifestar. E é por isso que o mundo está deste jeito. Irmãos, Deus colocou isso no meu coração porque quando a gente olha o mundo do jeito que está, essa falta de amor, e às vezes isso cai dentro da igreja, porque às vezes faltam manifestações deste amor no meio da igreja. Isso eu creio que preocupa o coração de Deus, nos preocupa, aliás, isso deve nos preocupar quando isso não é manifestado em mim. O Espírito Santo nos traz uma palavra dessa para nos alinhar, para poder nos colocar na rota certa, para mexer com a gente. Nos incomoda, o Senhor nos incomoda para a gente, ter isso fruindo na gente, porque às vezes quando estanca, quando para de fruir, ou quando começa a minguar, a gente tem que estar preocupado com isso, porque estamos aqui na terra para refletirmos Jesus, daquilo que Ele tem, daquilo que Ele nos deu, e quando isso não acontece, alguma coisa está errada, e tem que ser revisto, tem que ser repensado, reprogramado em nós, e só o Espírito para fazer isso da gente, não tem outro para fazer. Então, irmãos, eu estou dizendo aqui, coisas boas ou más, o que estiver no ser humano vai jorrar, mas os filhos de Deus, os que primeiro foram realizados em Cristo, ou estão realizados em Cristo, só devem jorrar do que de Cristo recebeu. E a pergunta é, o que você recebeu de Cristo? O que nós recebemos? Irmãos, você pode enumerar, nós podemos enumerar tudo de bom, mas por que às vezes, irmãos, isso assim, fica como que no ar, ou não se manifesta como deveria se manifestar? Deus tem que mexer mais com a gente. E nesse texto lido eu vou mostrar aqui algumas coisas que falam destes revestidos espiritualmente, que contém isto. Algumas coisas que vão sair de nós, como eleitos de Deus, como santos e amados, porque somos santos e amados, santificados em Cristo, temos Jesus, então como santos e amados, o que procede de nós? Diz aqui, olha, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E aqui fala sobre, quando fala sobre suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, aí você abre um leque de coisas boas, que se encontram dentro de você, dentro de mim, eu não posso ter dúvidas disso. Essas coisas boas que estão dentro de nós, irmãos, mostram quem nós somos em Cristo, daquilo que temos, do que transborda, mostra quem nós somos, ou
quem deveríamos ser. Se é que ainda, de repente, alguns talvez se sintam, não sou ainda tanto assim, mas podemos ser, e precisamos ser, porque se nós não formos, irmãos, nós vamos ver o vazio ainda dentro de alguns crentes ainda não realizados. E você sabe que isso existe? É possível? Eu não sei se alguém que está aqui hoje se sente assim, pastor, realmente faltam algumas coisas para eu me sentir realizado. Então comece, nunca é tarde. Você pode ser uma pessoa melhor realizada, ou mais realizada. Eu digo quantitativa ou qualitativamente, maior ou melhor, entenda como você quiser, mas que é possível e é importante, porque somente assim esta igreja vai fazer diferença na terra, porque na terra não existe isso. Igreja é igreja, esse povo escolhido, esse povo santo, esse povo separado, esse povo de Deus, tem que exalar o bom perfume de Cristo, tem que fazer valer o nome de filho de Deus, de crente mesmo, de convertidos ao Senhor Jesus, tem que fazer valer. Irmãos, Deus tem que mexer com a gente nas nossas entranhas, em cima disso. Por quê? Vejam bem, porque se eu não fizer diferença, se eu não falar daquilo que eu tenho e não dar glórias a Deus nas atitudes da minha vida, no meu dia a dia, eu vou ser achado em falta. Isso não vai ser bom. Isso não vai ser bom. Segundo ponto importante que eu fiquei imaginando, agora sim foi pela manhã de hoje, sobre como uma pessoa responde, se ela vive em amor, nesse amor e frui, como que ela responde isso a outras pessoas que não têm isso? Eu explico. Qual deve ser a resposta do crente diante daquela pessoa? Resposta, digo, que prova quem ela é, do que ela tem, do que dela jorra. Como ela prova isto no seu relacionamento diante daquelas pessoas que pensam o contrário, que fazem o contrário, que vivem o contrário, que não tem o que ela tem. Vou explicar. Por exemplo, o que você faz, qual é a sua resposta diante de uma pessoa que já declarou que não te ama? Qual é a sua resposta? Da sua resposta, do que você vai responder a esta pessoa, não com palavras só, mas com atitudes, você vai dizer que você é ou não uma pessoa plena. Você vai dizer que é ou não uma pessoa realizada. E como é que uma pessoa realizada, pelo amor de Deus que nela está, diante de uma situação dessa? Vou entrar aqui num ponto bem interessante. Você sabe que existe uma pessoa que não te ama, sei, por inveja, ou com outra situação do coração dela mal, e ela vem para cima de você, com as garras afiadas, com a palavra afiada, para te destruir, para te magoar, para te machucar, enfim, como tem que ser a sua resposta, você que é uma pessoa realizada em Cristo? Como que você responde? A forma como você responder a essa pessoa vai dizer se você está bem ou não, ou se você está de igual modo, comparativamente falando, igual a ela, ou às vezes até pior. Depende da forma como respondemos. Segura essa questão do amor. Fico imaginando também uma pessoa, por exemplo, que recebe uma afronta. Você crente recebe uma afronta. Você crente em Jesus, infelizmente, eu digo infelizmente, é invejado, é traído, é cuspido. Você infelizmente,
está sofrendo algo que vem de uma outra pessoa que te deseja mal, não quer ver o seu bem, como você está respondendo a essa pessoa? Eu vou repetir, da forma como você responde, vai dizer como você está, e até o que tem no seu coração. Por exemplo, você vai revidar? Se está tão ruim quanto ela. Você vai como que milindrar, ficar chorando pelos cantinhos, não vai reagir positivamente, até mesmo para poder dar uma resposta à altura daquela pessoa. Você vai estar demonstrando meninice, falta de crescimento espiritual. Porque tem gente que é assim, basta um toquezinho, uma ferida se abre e começa com os mimimis, começa a ficar como que ninguém me ama, ninguém me quer, e é por aí. Saiba de uma coisa, o mundo te odeia. E até mesmo de repente alguns dos seus ditos irmãos possa que ter inveja de você, ciúme de você, tem algum problema de relacionamento com você, não aceita e várias coisas. E aí como você vai responder a essas pessoas? Responda à altura. A altura. O que você está fazendo com isso que você está recebendo? Você recebe coisa ruim, o que você está devolvendo? Eu vi uma ilustraçãozinha, não sei se talvez você já ouviu também, só para me ver aqui na mente aqui agora. É uma coisa rápida, de uma mulher crente, que tinha lá um amigo vizinho lá, fazendeiro, que tinha alguma coisa, e essa mulher sempre orava por esse moço, e ele não gostava dela porque ela era crente, não gostava dela. E sempre que ela passava por ele, ela falava, olha, Jesus te ama. E ele falou, que negócio de Jesus me ama o quê? E um dia, esse moço falou, vou ver se essa mulher vai continuar falando Jesus me ama. Foi lá no curral, pegou o esterco e botou dentro de uma caixa bem bonita, embrulhou, fez um pacote bonito e mandou para ela. Fulano mandou para mim um presente. Ela abriu aquela caixa e era esterco. O que você faria com aquilo? Essa afronta, essa humilhação. Coisa simples, né? Ela pegou aquele esterco, levou para o seu jardim, cultivou lá algumas flores, e passado algum tempo, ela pegou aquelas flores, botou numa embalagem bem bonita e levou de volta para aquele fazendeiro, para aquele moço. É ilustração. O que você está fazendo com os estercos que você recebe? Com as afrontas que você recebe? Dependendo da sua resposta, você vai dizer o que está no seu coração, o que está fluindo de você, coisa boa ou coisa ruim. A Bíblia diz que o amor cobre a multidão de pecados. E quantas pessoas, irmãos, são conquistadas para Cristo por manifestações de amor, a resposta de um amor, daquilo que você devolve, você recebeu uma coisa ruim ou você vai com uma coisa boa. Isso me faz lembrar do que Jesus já explicou, irmão, Jesus já falou tanto sobre isso. Lá em Mateus capítulo 5, é só para reprisar aqui, é só para mostrar, irmãos, o que eu tenho que fazer. É simples, mas eu não faço. Diz aqui o texto, eu porém vos digo, Mateus 5, né, o verso de número 38, 5,38, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, é assim? Ouviste o que foi dito, é o que o mundo faz, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, não resistais o mal, mas, se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá o que te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Meu Jesus, irmãos, às vezes eu fico imaginando o quanto falta de Cristo em nós, ou em alguns de nós, ou no meio da igreja. Às vezes a gente
vai na contramão disso aqui, irmãos. E foi Jesus quem falou, ele ensinou. Sabe por que ele falou isso? Primeiro porque ele manifestou isso. Ele viveu isso, ele manifestou isso, ele ensinou isso, ele passou isso para nós. E não tem desculpas para nós, irmãos, a não ser o nosso coração mau, ruim, que insiste na maldade, em não fazer aquilo que ele pediu, em dar aquilo que ele nos deu, e a gente descarta, a gente abre mão, a gente joga fora, aí não tem como ser um crente realizado. Eu digo agora, voltando aqui, crente realizado. Por isso às vezes há tanta falta em nós, de nos sentirmos mais realizados, mais plenos, mais falta. E assim, irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, porque na nossa geração, a igreja de Jesus, ela é exortada, ensinada, encorajada a manifestar esse amor. É algo que tem que ser manifestado, não pode ficar enclausurado. O mundo diz que ama, diz, e até faz boas obras, sabia? Mundo, mas qual a diferença? Por que eles fazem, entre aspas, as boas obras? Vou colocar 3 situações. Primeiro, por uma questão política. É o famoso toma lá da cá. Muitas pessoas fazem o bem, mas sempre esperando algo de volta. Digo muitas pessoas, há exceções. Mas eu digo daquilo que o mundo pratica. Faz coisas boas, mas toca o sino, toca a trombeta, fica debaixo do holofote. Então, para eu fazer o bem e ficar debaixo de um holofote, que bem é esse? Que amor é esse? Que faz aparecer a minha obra, mas naquilo que a minha obra aparece, sou eu quem apareço, sou eu quem recebo os aplausos, sou eu quem sou glorificado, a glória é para mim. Que amor é esse? Isso não é amor. O que exige algo em troca, a Bíblia diz: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, e às vezes nós tocamos trombetas daquilo que nós fazemos. É óbvio, se você realiza algo no Senhor que vai aparecer, que não seja você o instrumento de fazer isso aparecer. De repente alguém vai repercutir isso, alguém vai até falar, e se isso acontecer, enfim, mas não receba a glória, dá glória para Deus. Isso de repente vai acontecer, porque às vezes entra em evidência algo que você faz, que isso espalha, mas não receba isso assim no seu coração como uma vaidade, como uma coisa assim, não, mas faça acontecer, no amor. Quantos fizeram, e nem por isso foram reprovados? Está na Bíblia, vários feitos bons, bonitos apareceram, nomes foram citados, a história está registrada, de muitas pessoas cujos corações, as práticas, os que foram feitos, ajudaram muitas pessoas, mas elas não receberam glória, estão registrados, mas o importante está registrado no céu, aí sim, isto é que vai trazer uma realização na alma da pessoa, na vida da pessoa, vai trazer. Irmãos, termino. Nada politicamente, por mais correto que alguém pense que seja, nada com segundas intenções, nada com interesses egoístas, isso não preenche a pessoa, isso não satisfaz, não torna ninguém pleno. E que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. E o texto
quando fecha aqui, eu acho lindo isso aqui em Colossenses 3,12, fecha aqui dizendo assim, ó, dizendo assim, e sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Aquilo que, quando o texto fala sobre o vínculo da perfeição, fala de uma marca. Vínculo é uma marca profunda que não sai. Vínculo está marcado. Vínculo da perfeição. E aí, a paz de Deus, verso 15, para a qual também foste chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Amém? Aleluia. Vamos pensar nisso, vamos viver isso. Eu vou ser uma pessoa mais feliz. A Bíblia chama de bem-aventurado. Você vai ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa bem-aventurada. Vamos orar. Feche os teus olhos. Eu recebo essa palavra no meu coração. Receba essa palavra. E seja uma pessoa realizada. O amor de Deus se manifestou para que eu pudesse ser uma pessoa realizada. Mas para eu ser realizado, e eu devo e preciso ser, saiba disso. A minha visão vai estar no outro. A minha preocupação santa está no realizar o outro, ver o outro feliz, ver a outra pessoa realizada. Seja esposa, filha, pai, mãe, amigo, irmão, enfim, não importa. Mesmo que tenham te feito mal, pega isso como adubo, e volte bênçãos para essa pessoa. Faça isso. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, sempre poderosa, sempre importante, para o nosso próprio bem. O Senhor tem, ó Deus, nos dado uma palavra de exortação, mas de uma forma tão amorosa, que nós recebemos de uma forma tão agradável, tão leve, e queremos te pedir perdão pelas vezes, pelos momentos, enfim, quando nós não manifestamos o Senhor, o seu amor em nós, que já foi derramado. Perdoa-nos. Nós oramos, Pai, te agradecendo pelo seu grande amor. Fique de pé um pouquinho. Isso. Temos 5 minutinhos. Amém. Eu Aleluia. quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho
finalizando esse culto tão abençoado, que marcou a minha vida nessa manhã. Assim, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, os irmãos vão passar e vão recolher. Você trouxe, sua oferta, seu dízimo. Enquanto isso, nós vamos continuar louvando a Deus esse cântico que vai adorando o Senhor. Aleluia. Quero voltar Ao início. Sempre voltar é importante. encontrar-me contigo, Senhor. Ah, glória a Deus. Quero É uma oração. rever meus conceitos. Os teus conceitos de valores. Eu Quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. me arrependo, Amém. Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Obrigado, Deus, por esta manhã, por tua palavra, por esse culto que nós lhe tributamos. Tu és digno. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma tarde, uma noite abençoada. Seja com o culto de logo mais à noite. Despeça-nos com a tua paz, com a tua graça. Os dízimos e ofertas que foram colocados no altar. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado com o pão de cada dia. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho bendito, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, e de igual modo seja com todo o seu povo espalhado na face da terra, desde agora para sempre. Amém? Vão na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Aleluia.